18h07 no Timaço da Vale. A turma do Vale Esportes já chegou aqui na 99,9. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte mais uma vez está comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo, e tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte. Confira: Francisco Hamilton do bairro Campo Alegre, Juazeiro do Norte, dividiu o segundo sorteio, R$5.000 em dinheiro com mais um ganhador da Icó. E não para por aí. Maria do Socorro Luísa e Emanuele do bairro Pio 12, Juazeiro, ganharam no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro. Francisco aqui de Juazeiro também ganhou R$500 no Giro da Sorte do Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente, que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite.
noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta terça-feira de eliminatórias da Copa do Mundo aqui para a América do Sul e aqui ao nosso lado. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite pro amigo que tá ligado aqui na programação do Vale Esportes, no Timaço da Vale FM. Pois é, Marco Valério, a expectativa hoje é que tenhamos um jogo da seleção brasileira melhor do que a última edição, que o Brasil possa hoje apresentar um melhor futebol, Marco Valério, do que aquele último apresentado, né? Pois é, Delton Sá, e já tem bola rolando, não é? Tem, Marco Valério? Tem, Diga aí, sim. Marco Valério. Quem sabe tudo no plantão esportivo do Timaço da Vale é ele. Quem é? Agora tem que ter a vinheta, né, rapaz? Tem que ter? Tem que ter vinheta pra poder... Daquele tamanho, né? É doido, macho. Vale Esportes com o Timaço da Vale FM. João Filho, bora JF. Tudo bem, Marco? Um abraço pra você, boa noite pra meu querido Delton Sá. Vai ficar melhor se o Brasil ganhar do Uruguai. Eu vou torcer pro Uruguai. Não acaba com isso. Isso é feio, João Filho. Isso é feio. Acaba com isso. Eu vou torcer pra que o Uruguai Esse ganhe. negócio de ser do contra, né, Delta? Acaba com isso. Na minha opinião, rapaz. se o Uruguai ganhar, eu vou ficar bem satisfeito. E por quê? Porque vai me Você satisfazer. nasceu no Uruguai? Não, mas vai me satisfazer a vitória do Uruguai. Você tem casa alugada no Uruguai? Não, um amigo meu tem. Não, quem tem é Los Pets. Não tem nada a ver com isso, não. Coisa feia, rapaz. Mas vai me satisfazer se o Uruguai... Torcendo contra o país dele, rapaz. Vai me satisfazer se o Uruguai vencer o jogo hoje. Se desfazer com a tristeza do seu povo, rapaz. Não, filho, você tá igual alguns políticos aí. Que ele deu agora? Se satisfaz com a tristeza do povo. Ave Maria. É. Bom, antes da vitória do Uruguai, que tomara que aconteça, a bola já tá rolando lá na Venezuela. Eu tenho pena desse Uruguai com esse sangue de procotó torcendo, viu? A Venezuela está enfrentando o Chile, 0-0, 14 minutos do primeiro tempo. Essa Venezuela que semana passada esteve aqui em solo brasileiro e conseguiu empatar com a maravilhosa seleção brasileira. Rapaz, isso é muito feio, viu, João Filho? Isso é muito feio, muito feio. A Venezuela que já não é mais aquele saco de pancadas de eliminatórias passadas, né? Tornou-se um time ali quase que mediano do futebol sul-americano. Você acha que isso aconteceu, Marco Valério, pela evolução da Venezuela ou pela falta de futebol das demais seleções? Acho que um pouco de cada, viu, Del? Acabou ali se nivelando. Conjunto da obra, né? Porque tirando mesmo Brasil e Argentina, a gente não tem assim grandes seleções no futebol sul-americano. Tem o Uruguai com muita tradição, tem a Colômbia que aqui e acolá, o Chile já teve uma geração boa, a Equador, a seleção, né, ali equilibrada, mas o Paraguai caiu demais nos últimos anos, o Peru nunca foi tão forte, e a Venezuela, que era péssima das péssimas, se você pegar assim de uns 12, 10 anos pra cá, deu uma melhoradinha, e agora, né? Por isso que a Venezuela foi tão boa que empatou com a grandiosa seleção brasileira. Dá pra conversar com esse rapaz não, João Filho? Não dá pra conversar com esse rapaz. Cara, vem dizer que a Venezuela cresceu e a seleção brasileira não tem capacidade de ganhar da Venezuela? Faça-me um favor. Não tô dizendo isso não, tô dizendo que a Venezuela cresceu pelos resultados dela nas últimas eliminatórias da Copa. Ela era a 10ª colocada, assim, disparada, agora chega em 8º, Quantas Copas do Mundo a Venezuela já participou? Nenhuma ainda, João Filho. Tá certo. Nenhuma. Eu acho que vai pela primeira rapaz. vez agora. Vai? Vai. Porque se classificam 6 direto e a 7ª vaga vai pra disputa com a Oceania, né? A seleção que participou de todas as Copas não conseguiu ganhar da Venezuela, aí fica difícil. Eu não vou aceitar as provocações do João Filho não, viu, Delton? Já tô aqui com minha camisa da seleção brasileira. Porque assim, ó, veja bem como é a questão do ângulo, né? Que a gente tá olhando, vendo a coisa. Por exemplo, recentemente, e eu vou usar seu time como exemplo. Aí, o que tu queria? Recentemente o Sobrou Palmeiras, pra você. o maior campeão de todos no Brasil, o time que mais conquistou títulos nacionais no futebol brasileiro, perdeu pro Bragantino. O Bragantino ganhou quantos campeonatos brasileiros? Pois é. Disputou quantas Libertadores da América? Foi a quantos mundiais interclubes?
Não tem história internacional. Mas venceu esse Palmeiras. Tem nada a ver, né, Deus? Então essa questão de história, o que passou... Vai de novo, trás, JF. Ela não vai servir pra você hoje fazer uma avaliação do que tá acontecendo. A avaliação que Porque, eu faço tu quer ver uma coisa que a gente usa muito? Não, fica calado que o Del tá falando. Você quer ver uma coisa que a gente usa fica calado. E é um erro que nós que militamos na crônica esportiva, jornalista, radialista, como queiram, a gente diz desse jeito. Agora vai disputar o Grêmio, a Libertadores. É um time acostumado a jogar Libertadores. O clube é. Aqueles jogadores são. Porque às vezes você tem um time que vai jogar uma Libertadores que os caras nunca disputaram competição internacional. Então, assim, o clube tem tradição de ter disputado. Mas aqueles jogadores, especificamente, não tem. O que você quer dizer com isso? Não, quero dizer que nem sempre a gente pode usar esse termo. Esse time, o Grêmio tá aí, é um time experiente, é copeiro, é um time experiente. Não, você tem que ver se aqueles jogadores têm o ato de disputar competições. Aí você acha que é normal o Brasil empatar com a Venezuela? Não tô dizendo que é normal, eu tô dizendo que o que você tá querendo dizer, né? Acontece. No futebol acontece. Tá bom. Claro que acontece, meu filho. A Argentina já tomou de 6 da Bolívia. Acontece, meu amigo. Tanto que tá aí o resultado. O Brasil empatou com a Venezuela. Pelo amor de Deus. Delta, não perca seu tempo, não. Não, vamos continuar aqui. Vamos por coisa mais produtiva. Tá 0-0 Venezuela e Chile. Eu adoro ser improdutivo. Daqui a pouquinho tem Equador e Colômbia, Paraguai e Bolívia. O jogo do Brasil é mais cedo. 9 horas, Uruguai e Brasil, lá no Centenário. Quem tiver coisa mais importante pra fazer, que faça, não assiste. E Peru contra a Argentina. Cadê? Daqui a pouquinho tem... A Luiz Vilar, daqui a pouco, o Anderson Luiz também. A gente vai trazer primeiro o Guarani. Guarani de Juazeiro. Tem novidade, porque o presidente do conselho disse que vai contar tudo. Absolutamente tudo. Inclusive o nome do treinador também. Também, JF? Também. Você já combinou isso com ele? Vamos apertar aqui, doutor Brenda, ele só sai daqui com o nome do treinador pra todo mundo tomar conhecimento. Tá certo. Pois taca a hora aí, JF. A hora no Timaço. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 18 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Lembrando que nós estamos ao vivo do nosso canal no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, mas amanhã volta com tudo, inclusive com a promoção do refri grátis. Tem também esfirras, lasanhas, beirutes, tem o X-Val, é a Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pedidos 988429514. Também conosco Joá Solados, produzindo os mais diversos solados da nossa região, solados Anabela, solados Blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Alô, seu Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, telefone 998554193. Conosco também Instituto Juazeiro Bom de Bola, atendendo jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, com diversas atividades esportivas nos 5 núcleos espalhados pela cidade de Juazeiro: futsal, futebol, skate, basquete. Lembrando que o Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Mais informações no Instagram, @Juazeiro Bom de Bola. Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Se você está cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, tá na hora de você conversar com meu amigo Luciano Carvalho e você dar um basta nessa história de energia cara. Tá na hora de você gerar sua própria energia, colocando as placas solares no telhado da sua casa, no jardim, onde você achar melhor e for mais conveniente, com a equipe técnica da Gênesis Solar. E aí você vai ter a sua própria usina, gerando a sua própria energia e você pagando bem menos na conta de energia. Fala com o Luciano Carvalho, 981-237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também no Timaço da Vale FM, Cariri da Sorte. Que tal você realizar o sonho do carro zero com apenas R$5? É isso mesmo, troquinho do pão, da farmácia, da mercearia. Você compra o Cariri da Sorte e pode ganhar um Fiat Mobi zerinho. Um carro prático, versátil, econômico,
econômico para você usar no seu dia a dia e mais R$5.000 do primeiro ao terceiro sorteio no Giro da Sorte, 10 rodadas de R$500 e eu repito, tudo isso por apenas R$5. Então compre já o seu Cariri da Sorte. Bom, atenção, você que trabalha no setor de semi-joias, adorados, banha, mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade, mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio. Afinal de contas, a Dourados é parceira do seu negócio. O professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Eu disse @Dourado Joias com 2 S no final, é o Instagram. Olha só, Delton Sá, a Grage Veículos oferece a melhor lista de seminovos do Cariri com qualidade e procedência. Carros revisados para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, nem com o veículo, nem com a documentação. Olha só, lá tem Prisma 1.4. Já viu esse carro aqui, Delton? Lindíssimo, esse carro tá conservadíssimo, viu, rapaz? Pra 2018, automático, parece viu, Delton? novo, Marco, esse carro. Parece caramba. um carro zero, exatamente. Rapaz, lá tem um Polo, Marco Valério, também muito bonito. Aqui, ó, rapaz, tô ligado aqui, ó. E um Onix que tem lá. Polo branco. Rapaz, tem um Onix lá, pressão, Marco Pra Valério. quem gosta de SUV, tem um Hyundai Creta 2.0, sensacional, novíssimo esse Creta, uma Fiat Strada também, excelentes condições e é claro, na hora da troca, a melhor avaliação do seu usado também é na Grade Veículos, Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos. Confira os modelos no Instagram, @Grage Veículos. Agora, depois que você comprar seu carro, o que é que você faz? Leva pra Edilson, o doutor do fumê. Coloca um revestimento fumê no carro, que esse calor todo que tá aí na cidade, né? Tá na hora de você andar. João Filho diz que não tem calor, não. Tem não? Mas, meu amigo, aí você vai andar no carro com revestimento fumê, tá certo? Você vai botar de qualidade com a equipe lá do meu amigo Edilson, vai fazer, tá certo? Aquele precinho especial pra você lá na Só Fumê Service, na José Marrocos, 408, o telefone do Edilson é o 988054899, é o grande aí não, é corintiano. Delton, rapaz. Edilson é corintiano, eu ia trocando a bola. Delton, Edilson é igual Doutor Breno, é igual a meu amigo André Lemos, é torcedor do Leão do Mercado. Não é do em casa, não? Delton, deixa de confusão, Delton. Dá processo, não dá, Doutor Breno. Eu confundi, Marco. Motel Imperial, novos apartamentos, muito mais aconchegante. Nosso amigo Zé Ivan. Ah, sim. Que André, filho de Zé Ivan. Aí é Breno. Não, aqui é André Lemos, rapaz. André Lemos. Que é grande torcedor do Guarani. Aliás, incentivou demais, né? O CT do Guarani até hoje trabalha muito pelo União do Mercado. Então o Motel Imperial tem a coordenação do grande André Lemos. Um abraço pra ele aí, sempre ligado também no timaço da bola. Não, né? Deixa eu falar da Glammoda. Não arranje mais um pra lista, não, Glammoda, Marco Valério. Deixa eu falar das bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense na Glammoda, que fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde 494. Visite a Glammoda e sinta-se, cara. O Luciano disse que ameaçou, só vou ameaçar esse contrato aí, viu? Fica me chamando de Flamengo. Rapaz. O negócio é sério, Delton Sá. Você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Então você tem que ficar preparado. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnicas de vendas, tudo isso e muito mais é no ESC Cursos. E aí, tá se preparando pro Enem? ESC. Tá se preparando pro vestibular da URCA, outros vestibulares? Vá pro ESC. E concurso público? É no ESC, meu amigo. Acesse www.esccursos.com.br e veja a diferença. Ligue 3571-3487 ou pelo WhatsApp 99982-2476. ESC. Compartilhe esta ideia. Bom, Marco Valério, eu vou falar da Ares Motos. Você quer comprar sua moto Honda 0 km? Vai pra Ares Motos. Lá você vai encontrar, meu amigo,
a melhor condição para você comprar sua moto Honda. Tem moto até com 0 de entrada, Marco Valério. Você pode levar sua moto usada, que se ela vai ser recebida como entrada, se você quiser voltar com dinheiro no bolso, moto nova, você faz a negociação que você quiser, só entrar em contato amanhã cedinho com a Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Bom, quem quiser seguir o Instagram da Vale FM, vai lá, Vale FM 99, tá? Tem aqui participações de vários programas na programação da Vale FM e também siga o nosso Instagram, @Timaço da Vale. Você já falou da churrascaria Mão de Vaca, Não, Marco Valério, eu deixei pra você falar da churrascaria Mão de Vaca. Porque lá é uma delícia. Eu tive lá recentemente. Rapaz, que atendimento, viu, Deltsar? Lá a cerveja não esquenta, não. Não chega quente de jeito nenhum. Quando você tá ali, rapaz, já vem chegando, trazendo mais um atendimento especial. A alimentação não demora, a comida é gostosa, o churrasco não tem igual. Por isso que eu sempre vou à churrascaria Mão de Vaca. Agora, se você quiser ficar em casa, assistindo um filme, vendo uma série, assistindo um jogo de futebol, pode pedir também. Tem o teleentrega, né, Delto? 98865-7741. Churrascaria Mão de Vaca. Os pratos deliciosos que conquistaram a nossa região esperam por você. Sabe quem eu vou falar agora? Da Madeireira Beira Rio, mas eu não vou falar de oferta agora, não. Sabe por quê? Porque meu amigo Tiagão me ligou agora e disse: Delta, anuncia aí que a Madeireira Beira Rio tá precisando de estoquista de material de construção. Você trabalha nesse ramo, nesse setor, ele tá precisando de uma pessoa com experiência no segmento. Você que tá ouvindo a gente agora, trabalha como estoquista, tá aí precisando, tá desempregado, tá precisando de uma pessoa para trabalhar nesse setor, na Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalho, ali na Leão Sampaio, certo? Logo depois da divisa ali, Juazeiro com Barbalho, você vai ver a Madeireira Beira Rio. Conosco também no Timaço da Vale, Hotel Amoarama. Tá esperando por você, Delsa Genilson. Eu já tô com 2 datas aí, 3 datas na verdade, programado para dar um pulinho lá, se Deus quiser. Los Pets é pra Fortaleza, né, Delsa? Vai. Hotel Amoarama, Casa do Caririense. Pronto, é bom porque se encontra lá. Uma amizade danada. Reservas, operador 85-3304-8900. JF doido pra ir também, Delsa. É verdade. Leve não, que ele é do contra. Tá pra recebê-lo lá. Você tá com saudade dele. Genilson torce pelo Brasil, viu? Bom, agora eu quero falar da Fox. Se você tá a fim de comprar no seu smartphone, seu iPhone, o que é que você faz? Vai na Fox. Agora, se deu problema no seu celular, no seu aparelho, tá precisando consertar, lá tem os melhores técnicos da região do Cariri, lá na Fox do meu amigo Erlim. Tem Fox em Crato, lá na Senador Pompeu, tem Juazeiro do Norte na Santa Luzia com o Padre Cícero, tem na São Pedro com o Seminário e também tem loja aberta agora, Marco, lá no Cariri Shopping. Lembrando que no lanche, no café ou no jantar, nada como um pão delicioso, tem que ser da Panebom Pão Nosso, produtos de qualidade, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, torradas, tem a massa para pastel tasquinha e também é deliciosa a linha integral Panebom Pão Nosso, light multigrãos, aveia e 100% integral. Em nome também da Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Em cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Sabe quem tem? Alfa Vidros, vidraçaria na Praça de Heraldo Castelo, 320, o telefone WhatsApp 998125851. Conosco também Ramagem Couros, Delton. Eita, é bom demais. Qualidade. Hoje eu tava liso, Marco Valério, liso. Balançou a carteira. Saí de casa à tarde, botei a carteira da Ramagem Couro nos bolsos, do Couros no bolso. Meu amigo, tô voltando, ó. Estribadinho. Oh, coisa boa, Delton. É doido. Precisa nem de Pix, né, Delton? Não, que conversa de Pix. Tem a carteira boa. O negócio é na espécie mesmo. Ó. Mostra aí, aí. Mas tá fora da carteira, Delton, tá aí. É porque eu boto aqui no... Tá fora da carteira, Delton. Mas é que ela tá no bolso aqui. Ah, tem que botar na carteira ela que é pra... dinheiro. Que ela dá cria, Delton. Ela chama o dinheiro. Bote na carteira que dá tem cria. Tem até um florinho de rato aqui, ó. Pronto, aí, ó. Esse Delton sai estourado. Não tinha R$1 no bolso, ó. Aí, esse Delton Sá, rapaz. Tá vendo? Aproveita, me liga isso, não. Tá vendo aí como é que faz, JF? Tá vendo aí como é que faz? Olha só, Ramagem Couros, qualidade na fabricação de produtos em couros. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio, 690.
tem mal o que dizer não, mano. Baleia Burger. Ah, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vai saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. E o número, Marquinhos? O número quem vai dizer é JF. 98. Você tem que fazer alguma coisa nesse programa, João Filho. 988380548. Além de raiva é minha especialidade. Pronto, além de raiva. O cara torce contra a seleção brasileira, homem. Pelo amor de Deus, fique calado, homem, se você não torce a favor. A torcer contra, o cara ser do contra. Me ajude, João Filho. João Filho, me ajude, pelo amor de Deus, homem. 988-38-0548. E lembrando, nossos canais no YouTube, oferecimento também da pizzaria e hamburgueria Val tá fechada hoje, mas amanhã... Vamos falar do Guarani, que Anderson tá ali doido pra falar do Leão do Mercado. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vale FM o Dr. Breno Tavares, que é presidente do Conselho Deliberativo do Rubro Negro, para deixar cada vez mais o torcedor rubro-negro atualizado do que vem acontecendo nos bastidores. Amanhã, Delton Sá completa um mês dessa atual gestão, então o doutor Breno resolveu vir aqui ao Vale Esporte justamente para atualizar, né, doutor Breno? Boa noite, o torcedor, de como andam os bastidores do Rubro Negro Juazeirense. Boa noite. Boa noite a todos. Justamente, amanhã a gente completa um mês, né? A eleição foi no dia 18 do mês passado. E hoje eu vim aqui representando toda a diretoria, né? O Zé Ivan, infelizmente, hoje lá conheceu um pouco doente, ele vinha comigo, mas não pôde comparecer. O Val também, que é o vice-presidente, né? Também não pôde vir, aí eu vim representando toda a diretoria. Nesse período de um mês, nós já fizemos vários trabalhos, né? Praticamente trabalhos internos, né? Administrativos. O primeiro ponto, né, que a gente fez, que eu trouxe até da outra vez que a gente veio aqui, foi a questão da prestação de contas do presidente anterior. Até para a gente analisar, ver como é que estava o clube, o que é que tinha, quais pendências e qual era a situação que a gente estava entrando. Nessa semana a gente teve também uma reunião muito importante com o secretário de esporte, o Bendimar, que nos recebeu muito bem. Conversamos com ele sobre a questão desses 2 últimos anos, como foi, se houve repasse, se não houve, para a gente tomar pé de tudo que foi feito, né? E também conversamos sobre o futuro, né? Sobre o presente e o futuro. Tivemos uma boa conversa, né? Vamos provavelmente fechar uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Esportes, para desenvolvermos as nossas categorias de base, desenvolvermos a escolinha, né? Que nós em breve vamos estar abrindo, e também parceria com o profissional. Doutor Breno, um dos primeiros movimentos da atual diretoria foi justamente atrás do material esportivo. Já está fechado, tudo certo? Quando é que o Guarani recebe as primeiras camisas? Pronto, justamente. Uma das nossas primeiras preocupações, que eu acredito que é uma preocupação que todo clube profissional deve ter, é com o seu material, né? Porque a imagem do clube reflete muito sobre o que o clube é. Então não adianta a gente ser um clube organizado e ter um material de péssima qualidade ou de uma qualidade ali não tão boa. Então a gente foi atrás de trazer para os nossos torcedores o melhor material que a gente encontrou no mercado. A gente já fechou com a Toledo Esportes, que ela é uma empresa de Goiás, se eu não me engano, que fornece o material para o Goiás, para o Atlético Goianiense. Esses clubes vocês podem até achar um pouco estranho, porque esses clubes na camisa é como Fortaleza, tem lá aquela marca própria. Mas o que é que acontece? Os clubes contratam essa empresa fabrica esses materiais e coloca só o símbolo do clube. Inclusive ele faz o do Vasco. Eles têm a parceria com a Capa e produzem esse uniforme aqui no Brasil. Então a gente já fechou parceria com ele. Provavelmente até o final desse mês, primeira semana de novembro, nós já estamos recebendo 200 camisas. Aquelas camisas que a gente divulgou, né? Até eu acredito que vocês colocaram no Instagram da Vale. Em 2 modelos, aquele modelo tradicional, né? E aquele modelo com listras em diagonal, que é um modelo ali mais para o torcedor. Ô, doutor Breno, a gente sabe, você falou muito sobre a questão das causas trabalhistas e é você que está a par de toda essa situação. Ainda preocupa a situação do Guarani em relação a essas causas? Preocupar, assim, pode até causar um pouco de estranheza, mas assim, é uma preocupação normal, né? É uma preocupação normal, nada que fuja do nosso controle ou nada que vá nos assustar. Porque, como eu tinha falado da última vez, 70% dessas causas são de 2019 para cá.
e a grande maioria por revelia. Então, assim, é uma situação que infelizmente a gente vai ter que... Eu já estou em contato com vários advogados, representantes desses atletas, para que a gente feche um acordo, né, parcelado em várias vezes aí, valores que a gente possa cobrir, né, que a gente possa arcar. Então a gente já está em contato nesse sentido, as causas que ainda estão em fase de conhecimento, né, que a gente chama, que ainda existe ali a possibilidade de defesa, nós já estamos apresentando as defesas. Então, assim, hoje a situação ela está se controlando, né? Marco Valério, Delton Sá. Doutor Breno, boa noite, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Vale FM. O Campeonato Cearense da Série B, do qual o Guarani participará, deve começar em meados de fevereiro. Então a gente já está entrando numa reta final do ano de 2023, praticamente 2 meses para terminar o ano. E claro que no início do ano o Guarani já deve iniciar os seus trabalhos com bola, já pensando na competição que é o Campeonato Cearense, porque o torcedor do Guarani quer demais que o time retorne à primeira divisão. Eu sei que vocês estão trabalhando e priorizando nesse momento, e é correto sim, a parte administrativa, até porque muitas pendências foram deixadas no time do Guarani. Mas como é que vocês estão trabalhando já essa questão do treinador? O que é que vocês estão pensando com relação também a elenco? Porque a gente tem conhecimento que o mercado está sendo monitorado já, tanto de treinadores como de jogadores. Tem muitos atletas apalavrados para equipes que vão disputar os campeonatos estaduais. Então a busca nesses jogadores é muito grande, porque no início do ano começam os campeonatos estaduais e alguns campeonatos também de Série B, que é o caso do Ceará, né, do estado do Ceará. E eu gostaria que o senhor dissesse ao torcedor do Guarani que nos ouve agora, como é que tem sido esse trabalho, esse planejamento, se vocês já conversam com alguém, como é que vocês monitoram o mercado exatamente para formar esse elenco, claro, também pensando na comissão técnica. Realmente assim, eu posso dizer que é quase certeza que o Campeonato Cearense da Série B realmente vai acontecer lá para a segunda quinzena de fevereiro. Isso aí eu acho que já é uma certeza. O que é que acontece? É claro que toda semana, desde que a gente assumiu, toda semana, pelo menos uma vez, a gente se encontra pessoalmente e diariamente são, sei lá, mais de 300 mensagens no nosso grupo. Então, assim, todo dia a gente está conversando sobre futebol, a gente está conversando sobre gestão, a gente está conversando sobre as questões internas do clube. Sobre a parte técnica, né, e tática, o que é que a gente conversa? Nós temos plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, até plano Z. Tem vários nomes. Tem vários nomes que a gente tem ali, tanto questão de jogadores, como questão de comissão técnica. Enfim, a gente tem alguns nomes, mas a gente só vai poder definir quando a gente souber o orçamento que a gente vai ter para trabalhar. Até porque seria inviável a gente fechar ou até começar uma conversa formal com alguém agora, sem saber qual condição a gente vai estar para aquele cara trabalhar. Então, o que é que a gente prioriza? A gente tem uma filosofia de trabalho. Dentro dessa filosofia de trabalho que a gente quer para o Guarani, a gente tem alguns nomes que, obviamente, se encaixam nessa filosofia de trabalho. Se vai ser nome A, B, C, D ou E, vai depender do orçamento. Esse orçamento deve ficar definido mais ou menos quando, doutor Breno? A gente está trabalhando para que seja o mais breve possível, né? A gente está trabalhando para que seja o mais breve possível. Como é que a gente vai conseguir esse orçamento? É uma pergunta que alguns torcedores fazem. A primeira ação emergencial que a gente fez foi a questão das rifas. Ainda falta em torno de 10 a 15 rifas para ser vendidas, então aí eu peço até aos torcedores que ainda não compraram, que queiram adquirir, entrem em contato com o Zé Ivan, com o Val, lá na pizzaria do Val, pode procurar o Val lá, que ele ajeita essa rifa para você. Então a primeira ação emergencial foi essa questão das rifas, que é um valor até certo ponto pequeno, mas que era uma ação emergencial que a gente precisava fazer. Os outros pontos que a gente está trabalhando, o segundo já é a questão das camisas. Essas camisas já estão chegando e a gente já vai trabalhar em cima dessas camisas. A terceira que está atrelada com a questão das camisas é a questão do sócio-torcedor. Nós estamos nos últimos ajustes e provavelmente até o final do mês a gente vai estar lançando oficialmente o nosso sócio-torcedor, que é uma renda que a gente também não vai ser uma renda muito alta, mas é uma renda que a gente quer fazer que dure os 12 meses do ano. É um sócio-torcedor
que a gente quer e precisa ser, porque o clube ele tem despesa independente de estar jogando ou não. Então a gente está fazendo algo que seja atrativo para que os torcedores possam continuar pagando mesmo que o clube não esteja em campo, como é o caso que a gente está agora. Além disso, a gente vai estar lançando aí outras atividades, outras formas que eu ainda não posso falar porque ainda não está fechado, mas que a gente possa arrecadar valores. Em relação à marca, né, do Guarani em si, a gente já está fechando o plano de mídia com os espaços no uniforme, com algumas promoções, com algumas parcerias com as empresas para que a gente possa captar esses recursos e trazer algo bom e rentável, tanto para o clube como para as empresas, porque o que eu vejo aqui é que não acontece uma parceria. Na maioria das vezes, a empresa injeta um valor lá e não recebe nada em troca. É quase uma doação, né? Quase uma doação. Uhum. Então a gente quer um patrocínio mesmo, né? Uma parceria com essas empresas. Então as empresas que queiram, que se interessem em patrocinar o Guarani, já pode nos procurar, já pode procurar o presidente Zé Ivan, que a gente já está trabalhando nesse plano de mídia para fecharmos esses patrocínios. Essa questão, você coloca sócio, torcedor, essa gerência, vocês vão gerenciar, vocês vão terceirizar, como é que vai ser essa questão? O que é que vocês pensam sobre sócio, torcedor? Vocês já fizeram uma conta, a viabilidade, a partir de quanto, qual é o mínimo para que a logística operacional possa existir nessa questão? Já, é até por isso que a gente não lançou ainda. Porque a gente está justamente nessa discussão. Porque realmente a gente lançar um sócio-torcedor sem saber qual o risco que a gente está assumindo é um pouco difícil. Então, até por isso a gente ainda não lançou. Por quê? Porque nós já estudamos, obviamente, mas a gente, quando nós chegamos a alguns valores, serão 3 categorias, isso eu já posso adiantar, que será a categoria ouro, prata e bronze, 3 valores diferenciados, 3 níveis ali de valores, e a gente acredita que vai ser totalmente viável, né? E sobre a questão da gestão, nós mesmos da diretoria iremos gerenciar essa questão do sócio-torcedor e iremos nomear uma pessoa que ficará responsável integralmente pela essa assistência aos torcedores. Por exemplo, o pessoal do Grupo Ouro, do Grupo Prata, do Grupo Bronze, cada um vai ter um grupo ali no WhatsApp desses torcedores, porque a gente vai fazer alguns sorteios mensais, vai fazer algumas promoções, enfim. Então a gente vai trabalhar muito nessa questão virtual, que hoje aproxima quem está longe, né, e facilita o trabalho. Então vai ser uma coisa nossa, da diretoria, mas vai ter uma pessoa dedicada exclusivamente à questão do sócio-torcedor. E sobre o CT do Rubro Negro Juazeirense, Breno, há uma intenção de construir mais alojamentos lá no CT? Sim. O Zé Ivan já está conversando com o Ebinho, né, que está administrando lá o CT. Se eu não me engano, o Zé Ivan foi domingo passado, e pelo que ele me passou, eu não sei dizer se já está em construção ou se já vai começar, mas ele até me falou que lá no CT está bem bacana. Eu ainda não pude ir. No dia que Zé Ivan foi, eu estava viajando. Final de semana passado também não teve como eu ir, mas Zé Ivan me passou que o CT está bem bacana, está bem estruturado, o gramado lá tá muito, muito bom, né? Até parabenizar, né, o Ebinho que está lá à frente, porque realmente, assim, eu acho que a última vez que eu fui no CT foi, acho que está com uns 5, 6 anos. E pelas fotos que Zé Ivan me mostrou, parece que é outro local. Então você vê que o trabalho que Ebinho está realizando lá é um trabalho competente, né? Um trabalho muito bom. Então, assim, o que a gente puder também ajudar, né, para estruturar, para poder fazer as melhorias necessárias, lá é um bem do clube, né? Lá é um bem do clube. Então, o que a gente puder fazer de mais rápido possível, pode ter certeza que o clube vai fazer. Então, tá certo. Agradecer, doutor Breno, dizer que o microfone da Rádio Vale está sempre à disposição do Leão do Mercado, da diretoria, do conselho e também dos torcedores rubro-negros. Agradecer o espaço, dizer aos torcedores que quem ainda não comprou a sua rifa, nos procura o Zé Ivan, procura o Val, pode ir lá na pizzaria do Val, para comprar a sua rifa. E também o sócio-torcedor, assim que a gente tiver os finalmente, a gente vem aqui lançar, manda para vocês, manda para a imprensa, que a imprensa tem esse papel fundamental de aproximar o clube dos seus torcedores. E agradecer pelo espaço e até a próxima. Ok, doutor Brendo.
Por mim tá ok, Marco Valério. Por mim tá ok também, não quis falar o nome do treinador, mas tá aguardando o orçamento. Tá bom, vamos aguardar, tá certo? Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente fala com Aloísio também, Kilmer de Campos com mais informações. Gol aonde, JF? Gol nas eliminatórias para a Copa do Mundo é gol da Venezuela. Venezuela faz 1-0 na seleção do Chile. Tá acabando o primeiro tempo, Venezuela abre o placar. Rapaz, Venezuela fez 1-0 no Chile. Pois é, rapaz. Que coisa, O Chile já foi pra Copa do Mundo já? Não, nunca foi. Não, nunca, o Chile. Não, o Chile já. Então, o Chile já ganhou Copa América já? Duas. Nesses últimos 10 anos, de uma década pra cá, 2. E a Venezuela tá ganhando do Chile, Del. Que coisa. Vocês podem convencer quem vocês quiserem, mas pra mim não convence não. A gente volta já. E a Venezuela ganhou do Paraguai. Vou cortar o que tem um tal de Gustavo Gomes. Que coisa. A Venezuela ganhou. A gente volta já. Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Juá Forró, Carnaval de Rua, Jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Juazeiro do Norte mais uma vez está comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo e tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte, confira. Francisco Hamilton do bairro Campo Alegre, Juazeiro do Norte, dividiu o segundo sorteio, R$5.000 em dinheiro com mais um ganhador da Icó. E não para por aí, Maria do Socorro Luísa e Emanuele do bairro Pio 12, Juazeiro, ganharam no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro. Francisco aqui de Juazeiro também ganhou R$500 no Giro da Sorte do Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM em nome de Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade, são os conhecidos solados do seu Ribamar. Juá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro Delton Sá. Tá na hora de ouvir quem, Marco Valério? O rapaz. Chegou ainda não. Ainda Chegou não? Mas, rapaz. E Superluz, cadê? Tá por aí também, não? Também não chegou. Nenhum dos dois. Pai, esse povo tá abandonando nós.
Ixi, Maria. Marco Valério, estamos levando olé. Pois deixa eu aproveitar aqui e mandar uns alores. O rapaz do crato tá aqui, doido pra falar. Então. É ele mesmo, macho. Não, mas falou louco. Pelo amor de Deus. Aí é brincadeira, viu? Um abraço pra André, tá lá em Belo Horizonte. E ele disse que é torcedor do Galo. Tu sabe que isso é provocação, né, Del? É, eu sei. Porque o Palmeiras desse rapaz ali, que é do contra, vai jogar contra o Galo depois de amanhã. Então já é uma provocação. Um abraço, André. Vai perder, André. Professor Ninô. Gente boa. Gente boa. Deixa eu ver mais aqui. Seu Ribamar, tá ouvindo a gente? Seu Ribinha. Ribinha, gente boa demais. Boa. Deixa eu ver mais. Jadeguga. Abraço pro Jadeguga. É peso, é? Tu é doido. Lucas do Horto, vereador. Luquinha, tem um negócio pra mandar pra você resolver aí. Pronto, resolva, Delto Sá. Falou? Resolva, Lucas. Com certeza. Vamos discutir. Um abraço também pro meu amigo Marcelo de Gazeiras Construções. Eita, mandou uma mensagem. Marcelão, a gente Marcelão. Eu sou fã de Marcelão. Pronto, eu também. Marcelão, vamos lá em Dedé, Marcelão. Rapaz, o Marcelão me ligou pra ir lá em Dedé. E eu tive um contratempo no final de semana. Não pude ir, meu amigo Dedé, lá no Matuto. Mas, Dedé, esse final de semana eu estarei aí no Matuto da Serra ali visitando, viu, Dedé? Coisa boa. Um abraço também pra Adriano Dias, que tá dizendo que o Guarani vai subir juntamente com o Guarani. Adriano é topado também. Pensa no Batera, bom. Abraço pra Pelado do novo da cidade do Crato. Gente boa demais, Pelado. Pedindo um alô pra Icinho na Batateira. Diz que é fã do programa. Resenha boa com João Filho. Rapaz, João Filho do Contra. Camburão dos Pastéis, tá ouvindo a gente também, um grande abraço. E meu amigo Bernardo Neto, o popular Marujo. Torcedor do Flamengo e do Guarani. O senhor tá dizendo que ele torcia pro Vasco e casa? Pois é, rapaz. Você fica trocando os times de Bernardo? Aí, o homem mandou o link, viu, JF? Você fica aí torcendo contra, aí não presta atenção no serviço. Não é não, Delto Sá? É sim, Marco Valério. Bom, bora falar com o nosso querido presidente. O homem dos bispes. Tá querendo me derrubar, Luiz? Faça isso não. Aloísio Bruno Vilar. Boa noite, Aloísio. Boa noite, seu Marco Valério. Boa noite, Ele se autoderruba. Liga pra ele não, Aloísio. É verdade, viu, Marco Valério? Dele me derrubaram. Mas um abraço pra você também, JF. Um abraço também pra você, ouvinte, que acompanha a Vale. Eita! Ele tá aqui. Ainda cortou o rapaz. Não, tá aqui. Ele tá com Luiz. Não, você derrubou o rapaz de novo. Não, tá aqui, ó. Ele tá. Você derrubou o rapaz de novo. Mas, rapaz. Ei, o negócio é sério, viu, Luiz? Vamos ver agora, vamos lá. Passou vamos por lá uma trazer os destaques do Icasa, JF, ouvintes que acompanham o Vale Esportes. Olha, a gente destacou ontem a avaliação que aconteceu sábado nas categorias de base do Icasa, onde 25 garotos foram aprovados. Pois bem, esses garotos já foram comunicados que passaram no teste e ainda nesta semana eles vão retornar ao CT Praxidão, aí sim, já para dar início às atividades juntamente com aqueles que já estavam. Só relembrando aqui, foram 12 jogadores aprovados para o Sub-15, 10 para o Sub-17 e outros 3 para a categoria Sub-20, que aí vai se organizando ao longo do mês e no próximo mês de novembro a equipe deve realizar uma nova avaliação ainda sem data confirmada. Ressaltando aí que a diretoria havia informado inicialmente que essas avaliações aconteceriam no primeiro sábado de cada mês. Em setembro foi, em outubro já foi no segundo. Então fica aí o questionamento se em novembro vai realmente ser no primeiro sábado ou se vão deixar para uma outra data mais propícia. E aqui com relação ao profissionalismo, Delton, Marco e JF, a gente entrou em contato com o diretor executivo de futebol do Icasa, o Fabiano Rodrigues, que destacava que realmente a questão do orçamento é um gargalo, porque a equipe não tem como agir sem saber quanto vai poder gastar. Porém, ele já vem conversando com o presidente e os demais membros da diretoria do Icasa, até para encontrarem soluções para essa indefinição com relação ao orçamento. Icasa pensa aí em já ir observando alguns atletas, já entrando em contato com treinadores também, mesmo sem ter certeza do que vai ter pela frente. Então a gente deve em breve ter uma definição com relação a esse orçamento, mas o Fabiano destaca que já vem observando os jogadores, que já tem aí no seu banco de dados vários nomes
para cada situação que o Icasa possa oferecer a ele. É só a diretoria dizer, olha, Fabiano, vamos ter tanto disponível para o ano que vem, para essa Série B. E ele destaca que todos os jogadores já estão no seu banco de dados, ele vem acompanhando dia após dia, jogos completos, vem entrando em contato para saber como é que o jogador se porta também fora das 4 linhas, enfim, todas aquelas informações que são necessárias para que o jogador seja contratado pelo Icasa e faça um bom trabalho por aqui, né? Mas, enquanto isso, vamos seguir aguardando por essas movimentações, pela definição da diretoria, aí sim, para a gente poder falar de algo mais concreto, né, Delton Sá e Marco Valério. Tomara, né, que realmente toda essa situação ela possa se concretizar, né, Luiz? Até porque, assim, há uma ansiedade muito grande e a gente compreende essa ansiedade do torcedor, porque acaba tendo um espaço de tempo muito grande, né? Entre a última participação do Icasa e quando o Icasa vai voltar a atuar. Então há sempre ansiedade por informações, por notícias, né? E claro que a gente compreende o torcedor e a diretoria também, por sua vez, não dá para dar posições hoje, né? Ela precisa trabalhar com toda essa situação. Primeiro, é realmente dia 15 de fevereiro? Começa dia 15. O que é que nós temos de recursos, né? Com quem a gente vai poder contar, dos atletas que a gente estava prevendo, com quem a gente vai, né? Então, realmente, eu acho que assim, o torcedor fica muito ansioso e a diretoria, claro, não quer aumentar essa ansiedade do seu torcedor, né, Luiz? Exato, Delton, e você destaca bem, o Icasa entrou em campo pela última vez dia 26 de julho, ou seja, já são quase 3 meses da última vez em que o Icasa jogou bola, né? Profissionalmente falando, foi naquele jogo contra o Ferroviário pela Taça Fares Lopes. E daqui para fevereiro também ainda tem um tempo considerável, mas o planejamento tem que ser adiantado até pro Icasa não ficar naquela pressa, naquela agonia, faltando um mês ali para a competição e ainda tentando achar jogadores que se encaixem ali do projeto. Enfim, só a gente não quer, o torcedor também não quer que a coisa corra de uma forma mais tranquila para que o Icasa venha e não só dispute, mas sim consiga o acesso para a Série A de 2025. Agora, essa questão da formação do elenco, ela passa muito também por quem vai comandar a comissão técnica. Então tem aqueles treinadores, principalmente aqui na região Nordeste, que gostam de trabalhar com determinados jogadores, são atletas da sua confiança, ele já conhece a característica, o perfil, o próprio comportamento de alguns atletas, então tem esse tipo de situação. Por isso que é importante também que o Icasa possa definir o mais rápido possível o nome do treinador. Porque claro que o diretor de futebol, o executivo de futebol tem uma função importante de contratar e formar o elenco, mas em combinação com o técnico e com a característica de jogadores que esse técnico gosta de trabalhar, eu acho que há um entendimento melhor para a formatação desse elenco e que possa gerar realmente os resultados que a torcida icasiana merece. Exato, Marco, não dá pra entrar em contato com os jogadores, não dá pra prometer nada sem ter o nome do técnico. Então, esse profissional tem que ser o primeiro a ser contratado, ou pelo menos juntamente ali dos primeiros jogadores, até porque tem essa questão do estilo de jogo, como é que o técnico gosta de trabalhar, quais são os seus esquemas táticos preferidos. Inicialmente, o Icasa queria continuar com o Flávio Araújo, mas não tinha como segurar ele até o ano que vem. Acabou indo pro Altos, e aí o Icasa vai pro mercado novamente. Alguns outros nomes já foram descartados também, porque já estão aí contratados por outros clubes. Cito aqui o Washington Luiz, o Lamar, o próprio Raimundinho, que deixou a equipe do Floresta, foi lá pro Tocantins. Então assim, a gente vai por eliminação e também observa o que o Icasa fez nesses últimos anos, nas últimas temporadas. Então vamos aí aguardar para saber se vai ser um medalhão, como aconteceu nesses últimos anos, ou se o Icasa vai apostar aí em um novo nome para comandar a equipe na Série B. Luiz, você não veio hoje, perdeu, viu? Imagino. Rapaz, tá cheiroso, rapaz. Arco dos tambores. A Luiz acabou de mandar para nós aqui uma costelinha suína. João Filho já disse que não vai comer, porque ele disse que não come porco em homenagem. Mandou uma macaxeira aqui, porco. um vinagretezinho, uma farinha, uma farofinha. Eita, pá. Que nós vamos dar
Nela já. O JF vai só tomar água. Tava tomando água ali. Nós, eu e você, né, Delto? Nós dois. Porque João Filho disse que não come porco, não. Porque em homenagem ao Palmeiras. Ele disse que se fosse frango, comia. Se fosse carne bovina, comia. Mas porco, nem a costelinha de Marcos dos Tambores ele come. E alguma ave, será se JF come? Come. Ele é doido pra um gavião assado. Amanhã a gente volta, um abraço. Diz que ele gosta de comer até urubu. Valeu, presidente, um abraço, até amanhã. Será que ele come um bacalhauzinho? Vixe, aí é que come mesmo, né não? Um peixinho, hein? Peixinho, gavião, peixe. Tem uns bichos aí que ele come, né, Delcio? Mas porco não. Porco ele não come, não. Melhor pra nós, né, Delcio? Vamos aproveitar. Cadê Super Luz? Que o bicho tá cheiroso aqui. Nada feito, Super Luz aí? Rapaz, que o americano não quer conversar com ele. Quer não. Ó, ele só mandou dizer, Delcio, mandou dizer aqui, vixe, chegando mensagem. Mandou dizer aqui que a diretoria do Fortaleza vai disponibilizar 2 ônibus para que torcedores possam ir ao Uruguai. Né? Pra final é sábado da semana que vem, entre Fortaleza e LDU, final da Sul-Americana, mas amanhã o Fortaleza em campo contra o Vasco do Demontier Tenório. Ceará deve fazer uma limpeza no elenco. Tem que limpar mesmo. Vai contratar aquela empresa de limpeza pra dar uma geral no elenco. Tem que botar tudo pra fora ali, que é o time ruim, viu? E o Ferroviário deverá iniciar os preparativos para 2024 na segunda quinzena de novembro. Olha aí o Ferroviário aí com tudo, viu, Delto Sá? E o Iguatu, Delto, vai enfrentar o CSA na pré-Copa do Nordeste. Iguatu tem pré-Copa do Nordeste, se passar, né? Vai pra fase de grupos da Copa do Nordeste. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Cearense, tem Campeonato Brasileiro Série D. Ou inveja boa, inveja branca, né? Inveja boa que eu tô tendo do Iguatu. Como eu gostaria de ter pelo menos um clube do Cariri hoje na situação do simpático time do Iguatu, que a gente fica feliz também pelo seu sucesso. Eu também queria, Marco Aurélio. Tô igual a você. Rapaz, eu esqueci de mandar abraço pro Bruno Moraes. Eu vi agora que o Bruno mandou mensagem aqui, eu tava sem olhar o WhatsApp. Ele é torcedor do Ceará, né? Torcedor do Ceará, meu amigo Bruno Moraes, um abraço para ele. Isaac, lá em Portugal. Tá ouvindo também, viu? Isaac, ele é torcedor do Vasco da Gama, meu amigo Isaac. Por isso que ele tá em Portugal, que ele gosta de tomar um vinho, comer um bacalhau. Meu amigo Isaac tá lá em Gesualdo, lá no Barro, rapaz. Pessoal do Barro. Alô, Gesualdo, aquele abraço. Marcos dos Tambores mandou mensagem aqui. Marcão, vou já descer mais Marco Valério aqui, seu porquinho, viu? Eita. Uma delícia aqui, pelo cheiro. Só eu e Delto. Só eu e Marco Valério, viu, Marcos dos Tambores? Viu? Então, um abraço pra rapaziada aí que tá acompanhando, tá ligado aí conosco aí, Marcão. Vamos lá. Nada de Quilme, né? Nada de Quilme. Vamos atualizar então aqui os placares, né? Ou o placar, o único jogo até agora, permanece Venezuela 1, Chile 0, Delsar. Olha aí, rapaz. Quem diria, hein? Olha só a Venezuela, hein? Poxa vida, rapaz. Aí logo mais Equador e Colômbia, Paraguai e Bolívia, 9 da noite Uruguai e Brasil, lá na terra de Los Pets. Eu acho que Quilmer não tá aqui. Ele tá foi pra lá, Los Pets tá lá. Tá lá. E tem ainda Peru e Argentina. JF, como gosta da Argentina, vai dormir só lá pra 1 da madrugada quando terminar esse jogo. Vai torcer pela Argentina, João Filho? Deus me livre. Que é isso, rapaz? Você não é fã do Messi, não? Não sou besta, não. Oxe, e quem é fã do Messi é besta? Não. Rapaz, esse João Filho é mais educado, não é, Deus? Argentina não torce tanto. Mas, homem, pelo amor de Deus, homem. Hoje ele tá com raiva, porque veio foi porco, ele não come porco, Se fosse um franguinho, ele tava animado. Se o Marco do Tambor mandar um franguinho... Eu vou comer do porco, Deltsa. Não, que conversa é essa? Você come porco? Eu como, adoro porco. Rapaz. Aí, Isaac. Eu adoro porco. Bem que tu disse. Vamos embora, né? Vamos. A gente volta amanhã. Um abraço. Gente. Tchau, tchau. Oxe, meu amigo Tico das Quentinhas mandou um pouquinho hoje o almoço e eu vou jantar um pouquinho agora. Tico manda de propósito. Está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte,